Exatamente às 7 horas e 25 minutos. Vamos iniciando aqui a entrevista, Radiovaldo, tratando do primeiro tema, saúde. Eu tenho levantado aqui, Radiovaldo, esse problema, que é um problema recorrente de vários governos, né, subsequentes. Eu até digo aqui que eu, por exemplo, 26 anos que tenho, nasci em Pujuca, que a maternidade aqui de Alagoinhas não estava em condições de fazer parto. E eu lhe pergunto, qual é a sua visão, né? O que é que você pensa, né, se você for prefeito, em resolver os problemas da atenção básica, da maternidade, né, dos serviços ofertados pela Prefeitura na área de saúde para a população, Radiovaldo? Bem, Caio, antes de responder isso, até fazer aqui também, mandar um abraço para o nosso vice na chapa, o companheiro João Henrique, que é do Partido Podemos, aos partidos que compõem a nossa aliança. Você que está aí do outro lado que não sabe, a gente é uma aliança de 5 partidos, o PT, o partido do qual faz parte, o Podemos, do vereador e nosso vice na chapa João Henrique, mais o PCdoB, o partido Rede e o PSB. Essa é a coligação que está aí aliançada na condução dessa chapa majoritária. Deixa eu dar um peso maior ao seu vice, João Henrique Paulilo. Paulilo, exatamente, filho de Filadélfo. E é uma pessoa, Juscelio, que para mim, eu não tinha muita aproximação, a gente se conhecia naturalmente, até porque fomos quase que vizinhos, e ele naturalmente um pouco mais jovem do que eu, mas... Um pouco não, muito mais jovem. Um pouco. Mas tem me surpreendido, assim, a postura dele, a dedicação, o empenho, de fazer a boa política, de se dedicar à campanha, de participar de todas as atividades, todos os momentos. Então, para mim foi, de fato, uma boa surpresa, e não só para mim, eu diria para todos que estão na campanha. Nós estamos realmente muito alegres com a participação e presença de João. E também mandar um abraço, Juscelio, para os nossos mais de 80 candidatos a vereadores e vereadoras. Você sabe como é difícil fazer campanha política, e para prefeito não é fácil, mas os vereadores e vereadoras, os candidatos, né, que buscam uma vaga na Câmara, é muito difícil fazer campanha sem os vereadores. E a gente tem um time de candidatos, temos apenas 2 vereadores com mandatos, que, fora João Henrique, porque João Henrique já está na condição de vice, nos apoiando, que é Tó e Luciano, né? E muitos candidatos e candidatas que estão aí percorrendo a cidade, na zona rural, na zona urbana, e eu agradeço aqui a todos. Candidatos, muitos de primeira candidatura a vereador. Entendo que a gente também precisa, a gente fala muito, eu sei que fazer debate para vereador é difícil, são 423 candidatos, né? Mas a gente fala muito da eleição do prefeito, e eu que já fui vereador, a gente fala pouco da eleição de vereador. Eu digo para você que está nos acompanhando do outro lado, da importância também de eleger vereadores e vereadoras comprometidos, que sejam sérios, né, que possam lhe representar. Isso geralmente não acontece. A Câmara acaba não sendo efetivamente a representatividade do conjunto da sociedade. Mas nós temos do nosso lado bons candidatos, e eu espero que a população também, além de eleger o mais comprometido, mais preparado para a gestão da cidade, também eleja os 17 vereadores ou vereadoras que tenham também esse mesmo perfil, essa mesma postura. Mas, Caio, esse tema que você levanta, o primeiro tema, saúde, eu diria para você o seguinte: olha, eu já estive em quase toda a cidade, zona rural e zona urbana, ao longo aí desses 60 dias, desde que meu nome foi colocado na condição de pré-candidato no dia 6 de agosto. Ou seja, há quase 3 meses eu estou aí rodando e percorrendo a cidade, em reuniões, em conversas, em contato com pessoas, indiscutivelmente, o tema saúde é o tema mais cobrado, mais criticado e o tema mais exigido por parte da sociedade. Nós fizemos, né, o que é perfeitamente normal, uma pesquisa qualitativa para poder entender um pouco o que pensa a população antes do pleito eleitoral. Pesquisa qualitativa, você está do outro lado, não é a pesquisa para saber quem está na frente, quem tem mais voto, né? É a pesquisa para saber do cidadão o que é que ele considera como prioridade, quais são os problemas que ele vê na cidade. E é uma pesquisa, inclusive, complexa e tal. Na mosca,
saúde foi o problema apontado nessa pesquisa qualitativa como o principal problema da cidade. Eu discordo da tese de que a saúde não tem jeito, ou que a saúde está ruim em tudo que é lugar. Não, tá ruim em Alagoinhas, não, mas tá ruim em Catu, tá ruim em Salvador, tá ruim em São Paulo, tá ruim no Rio, tá ruim em Roraima, tá ruim em Rondônia. Eu discordo dessa tese. O Joaquim falou isso ontem aqui. Ah, falou? Nem sabe. Pois é. Então, ó, nem tinha ouvido a entrevista do prefeito Joaquim, mas eu discordo frontalmente disso, porque a saúde pública, o SUS, é um patrimônio nacional. Para você que está do outro lado, no mundo, só existe algo semelhante ao SUS na Inglaterra. Por incrível que pareça, um país rico, na Inglaterra, certo? Então, é um patrimônio nacional. E lá o primeiro-ministro da Inglaterra é atendido no SUS. Primeiro-ministro do país. Lá é a ANS. Exatamente. Então, é algo importante isso. Então, o povo brasileiro tem que proteger o SUS. Vejam só o que aconteceu com o presidente Bolsonaro há 2 dias atrás. Quando, em um decreto lá mal desenhado, mal explicado, sinalizou de uma privatização, houve uma reação feroz de vários setores contra, até de setores que apoiam o próprio Bolsonaro. Isso para entender a importância do SUS. Então, o SUS ele tem que funcionar. Mas você disse que o povo tem que proteger o SUS, não é o contrário, não? Não, proteger dos políticos que querem destruir o SUS, ou querem viabilizar o SUS, como aconteceu, inclusive, nessa citação que fiz em relação a Bolsonaro. E cobrar, não só proteger, mas cobrar que o SUS, que a saúde pública, em todos os seus níveis, funcionem. Então, a saúde pública tem que funcionar. E aí, Juscelio, a maioria da população desconhece algumas informações. Vou tentar aqui passar algumas delas, naturalmente, pode ter outras que eu não conheço. O orçamento do município. A maior pasta com o maior orçamento é a saúde. 100 milhões de reais. 25% do orçamento. Um orçamento projetado para 2021 de 396 milhões de reais. E tem lá para a saúde projetado também 100 milhões de reais. Eu estou até arredondando, porque dá 99 milhões e um quebrado. A segunda parte é educação, 90 milhões. Veja só que é outra parte importante, outra parte muito importante. Mas a saúde tem um orçamento gigante. E mesmo assim, a gente gasta 100 milhões de reais por ano, mas em todo lugar que você passa, a população reclama da saúde. Então tem alguma coisa errada. Eu posso até não lhe dizer aqui exatamente agora o que é que está errado, mas tem alguma coisa que está errada. Porque não pode ser falta de recurso. O dinheiro está sendo mal aplicado, não há gestão, não há planejamento, certo? Não há prioridade, mas tem alguma coisa que faz com que o SUS não funcione. Nós temos em Alagoinhas, também para você que possa não saber, nós temos em Alagoinhas hoje, porque aumentou ontem, 27 postos de saúde. Nós temos quase que 27% de área descoberta. O que é área descoberta? É um determinado bairro ou localidade ou comunidade rural da cidade que não tem um posto de saúde ou não tem equipe suficiente para atender aqueles moradores daquela localidade. Interessante, Juscelio, que esse número é importante. Quando o Joséildo chegou na prefeitura, há 20 anos atrás, em janeiro de 2001, Alagoinhas tinha 2 postos. Um em Bonião e um no Barreiro. 2 postos de saúde funcionando. Passados 8 anos, entregou a chave da prefeitura, dia 1º de janeiro, ao seu sucessor, o ex-prefeito, que inclusive tem participado pouco dos debates, ou não participado de debates e entrevistas como aqui na rádio. É um desrespeito, não à rádio, mas é um desrespeito à sociedade, certo? A sociedade. Joséildo entregou com 23 postos de saúde implantados na cidade. Em 8 anos, foram implantados em Alagoinhas 21 postos de saúde chamados PSFs, que hoje são chamados de UBS, certo? Então, essa foi a realidade. Com cerca de 30%, 70% de área coberta. Ficou 30% de área descoberta. Hoje caiu um pouquinho. Em 12 anos, 4 do atual e 8 do anterior, 4 postos de saúde foram implantados na cidade. Com um orçamento 12 vezes maior do que o que Joséildo tinha. 12 vezes maior. O orçamento de Joséildo na saúde era de 8 milhões por ano. Hoje é de 8 milhões por mês
um pouco mais, inclusive, do que os 8 milhões, quase que 9 milhões por mês de orçamento da saúde. Então, alguma coisa está errada. Qual é a nossa proposta? Nós queremos fazer uma imersão nisso. A gente quer entender, entrar nesse orçamento. E aí tem coisas, eleitor, que só dá para fazer dentro. Eu posso imaginar do lado de fora, mas eu preciso entrar para ver. O que eu estou dizendo, preciso fazer uma imersão no orçamento. Entrar nesses 100 milhões, como é gasto os 100 milhões de reais. Que eu acredito, Juscelio, que cerca de 50% é gasto com folha de pagamento em encargos. Mais ou menos, para você entender. Então tem 50% que é o custeio, medicamento, exame, reforma, infraestrutura, enfim. Mas 50% seguramente deve ser gasto com folha de pagamento. Bons servidores nós temos. Servidores capacitados nós temos. Então nós precisamos entender por que mesmo com servidores competentes e capazes e com recursos, a saúde não funciona. E a partir dessa imersão, Caio, dessa entrada no orçamento, fazer a gestão, o planejamento e a prioridade para que o cidadão sinta os 100 milhões de reais chegar até ele em atendimento. Não dá para acontecer, e eu já vi isso acontecer, viu, Caio? Eu já vi famílias declarar isso para mim, inclusive em Boa União. Uma pessoa foi no médico, no PSF, foi atendido pelo médico, o médico fez um diagnóstico preliminar, pelo o que ele entendeu, teve que passar exames, porque ele achava que eu preciso fazer um diagnóstico mais aprofundado para ver o que, a pessoa estava sentindo. Passou os exames, 11 meses sem conseguir fazer exame nenhum, porque o SUS não marcava. Resultado, a pessoa morreu e não fez os exames que o médico passou para poder entender o que ele sentia, dar o tratamento adequado, dar naturalmente talvez um aumento na vida daquela pessoa. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Uma pessoa morrer sem fazer os exames solicitados pelo médico do SUS. E alguns que têm algum recurso, hoje fazem o quê? Eu estive no conjunto Bom Viver, conjunto do prédio lá no Barreiro, que o pessoal chama de Cubo. E lá no conjunto, eu estive lá antes de ontem. 2 senhoras vieram falar comigo, crítica generalizada para a saúde. E aí 2 delas vieram falar comigo, Radiovaldo, eu estou precisando fazer um ultrassom. Eu tive no posto de saúde, aqui era descoberta, tive que ser atendido lá no outro posto, onde atende. E lá o médico passou um ultrassom. Fui tentar fazer ultrassom, tem 15 dias eu não consigo, o município não marca. Não consigo, o que é que eu faço? Precisamos fazer um ultrassom, porque há uma possibilidade de ela estar com mioma, alguma coisa desse nível, enfim. Então, essas situações, no nosso governo, Caio, nós já discutimos internamente, a saúde vai ser prioridade. A saúde vai ser tratada com absoluta prioridade. Temos algumas metas. Primeiro, fazer com que os 27 postos de saúde voltem a funcionar, que não funcionam hoje. Com essa imersão que vamos fazer, mudança de procedimentos, gestão eficiente, gestão planejada e aplicação criteriosa dos recursos públicos para que funcione. Segundo, a nossa meta é acabar com as áreas descobertas. Nós queremos acabar com esse mal em Alagoinhas, chamado área descoberta. E até 4 anos, ampliar para 100%, que é o cenário ideal nosso. E o terceiro ponto que nós queremos propor, a questão da maternidade. Alagoinhas precisa do Hospital Materno Infantil, é uma obra complexa, cara, certo? Mas até lá a maternidade não pode ficar do jeito que está. Se for eleito, Juscelio, nos 2 primeiros meses, já estou dando até prazo aqui, nós vamos tirar a Secretaria de Educação de onde está. De Educação? Da casa do ex-prefeito falecido Miguel Fontes, da família dele, que ia estar alugada para a Secretaria de Educação. Iremos encontrar um outro local para colocar a Secretaria de Educação e aquela casa vai virar um anexo da maternidade. Nós vamos alugar agora pela Secretaria de Saúde e não mais pela SEDUC. E ali se tornará um anexo, porque o cara só vai atravessar a rua. E tudo que não for atendimento à mãe e os recém-nascidos vai sair de dentro do prédio. Tudo. Administração, almoxerifado, tudo. E vai para um anexo do outro lado da rua. E com isso, o prédio original, até que se tenhamos um hospital adequado, só vai atender as crianças recém-nascidas e as mães, dando melhor oportunidade, um investimento baixíssimo, apenas o aluguel praticamente daquele imóvel, certo? Mas dando uma condição melhor até que tenhamos, em definitivo, um hospital materno-infantil. José Gomes, pergunta? Pergunta, candidato Radiovaldo, a proposta descrita no tópico de saúde do seu plano de governo
diferente de um dos candidatos que passou por aqui, que se fizer o que preconiza, o seu plano vai deixar Alagoinhas no próximo mandato como modelo e referência de saúde, não para a cidade, mas para o Brasil, e não sei se talvez não seja também para o mundo, né? Mas durante o mandato em vigor, a saúde, de certa forma, não atendeu à expectativa, principalmente se considerarmos que o gestor atual é um profissional da saúde. Então, é muito... é pregar quaresma, não é? Em Semana Santa. Então, a sua proposta Não, é muito contrário. subjetiva. É Satanás pregar 40. Pregar 40 na Semana Santa é normal. Tá certo, tá correto, Wilson, tá certo. Então, é muito subjetiva a sua proposta, a proposta do Partido dos Trabalhadores, e traz na sua essência as palavras fazer, fortalecer, resignificar, qualificar, estabelecer, ampliar, instituir, garantir, reconfigurar, fomentar, monitorar, promover, priorizar e reorganizar. Esses termos, na minha compreensão, eu que li várias vezes o texto, deixou para mim uma impressão muito clara que a proposta para a saúde de vocês é basicamente conservar o que temos. E o que temos, eu não posso falar por Juscelio nem por Caio, mas creio que eles concordam comigo, não é nem de longe o modelo de saúde que queremos para Alagoinhas. Portanto, eu gostaria que o candidato Radiovaldo fizesse uma breve exposição do que ele pensa fazer na prática, na área de saúde, se for escolhido para gerenciar a cidade, e principalmente dizer de onde virá os recursos para esse fim. Vamos lá, Gomes. Eu já disse parte, né, da sua Isso. resposta, como, por exemplo, a questão da maternidade. Proposta emergencial é mudar, criar esse anexo, melhorar as condições da MS, porque essa questão de fazer, fortalecer, que você fala, Gomes, é porque eu tenho dito lá, desde a época que nós montamos o nosso plano de governo e que nós discutimos e conversamos com os partidos aliados, com a coordenação de campanha, de que a gente não pode vender terreno no céu, sabe? O problema da maioria dos candidatos é o seguinte, é difícil fazer gestão, afirmações quando você não conhece, como eu disse. Como é que se gasta os 100 milhões de reais hoje na saúde? Eu não sei. Eu, inclusive, gostaria muito de saber, certo? Para eu saber, eu vou ter que entrar, eu vou ter que mergulhar nesse orçamento para entender por que 100 milhões de reais não chegam até a sociedade. Radiovaldo, você pretende fazer uma auditoria na saúde? Também, mas é uma auditoria, mas além da auditoria é saber como é gasto, porque às vezes o cara compra álcool em gel e está precisando de caneta. Não sei se é isso. Entendeu? Ou se está gastando muito dinheiro com álcool em gel e pouco dinheiro com caneta. Mas é isso, olha. Se eu isso saber... está acontecendo, é irregular. Não, mas às vezes também a visão de saúde que o gestor tem. Então, por exemplo, exame, né? O diagnóstico é vital. Não adianta eu dar atendimento ao médico, ter um médico no posto, o cidadão ser atendido pelo médico do PSF, o médico passar uma ultrassom e depois, no passo seguinte, esbarra, cria um gargalo porque não tem ultrassom para fazer. Então, isso já é um gargalo. Pronto. Ou o município tem que oferecer o ultrassom próprio, ou se ele não tem capacidade de oferecer, ele tem que contratar na rede privada. Mas tem que oferecer ao cidadão. O cidadão sem o ultrassom não pode ficar. Porque o ultrassom é necessário para o diagnóstico que o médico precisa ter. Então, isso é um gargalo que pode estar acontecendo. Como é que eu sei isso? Eu preciso mergulhar nas entranhas da saúde para entender como é que ela funciona hoje. Agora, Gomes, eu acho que a principal afirmação que eu posso dar aqui, e que eu tenho afirmado isso em todos os locais, né, e está no nosso programa, a saúde vai ser prioridade. Zero, a saúde vai ter que funcionar. Eu estou apontando a saúde como um problema. Eu nem ouvi a entrevista do prefeito, mas o prefeito, pelo visto, justificou a ineficiência da saúde de Alagoinhas, que pelo jeito ele reconheceu, não ouvi, estou pegando aqui a fala de Caio, né? Reconheceu com uma saúde que não funciona em canto nenhum. Eu estou fazendo o inverso. Não é possível que a saúde de Alagoinhas não funcione. A nossa meta é que a saúde de Alagoinhas vire uma referência. Alagoinhas pode ser uma referência desde que tenha inteligência na aplicação de novos métodos da gestão, do planejamento na Secretaria de Saúde. Nós iremos acabar com as áreas descobertas. Agora você fez uma pergunta-chave. Orçamento. Esse é o X da questão, não só para a saúde, para tudo. Alagoinhas tem um orçamento de, hoje, 2020, está caminhando aí para fechar com algo em torno de 420 milhões de reais.
de Orçamento global. orçamento executado global. A previsão para 2021 é uma queda de 20 milhões na arrecadação. Se o secretário de Fazenda e o de Planejamento projetaram uma queda de 20 milhões, por conta da crise, pandemia, uma série de coisas, seguramente essa queda deve ser maior. Nós teremos uma queda maior. Então nós vamos ter um cenário em 2021 de queda de arrecadação, vamos começar a pagar o CAF a partir de junho e julho, com o dólar a 6, de um empréstimo que nós tomamos a 3, recebemos a 13 alguma coisa, ou seja, menos recurso. E aí fica aí candidato apresentando proposta para lá e para cá. Eu já tenho algumas, Juscelio, para garantir, investir na saúde, Gomes, ou construir os postos de saúde que a Alagoinhas precisa para ampliar para 100%. Cada posto de saúde custa R$500 mil. Posto tipo 1, certo? Então você construir 6 postos, 3 500 mil a construção. A construção, fora a manutenção. Isso. E aí nós temos 2 problemas: dinheiro para construir e a manutenção, que envolve principalmente o pessoal. Porque dinheiro para construir, Radiovaldo, você pode Até conseguir você com encontra no deputado, emenda, isso. beleza. Agora a manutenção que É realmente que preocupa. pesa. É isso. Vamos lá. Manutenção. A nossa receita corrente líquida, comprometimento da receita corrente líquida, que é o comprometimento das despesas com o pessoal. Não sei se o prefeito aqui falou ontem, certo? Falou, José? Não. Então, se não falou, Gomes, você vai saber agora. 51%. Em setembro. O que é você, cidadão, que não conhece muito esse negócio de gestão pública complexo, que é uma confusão? Isso significa o seguinte: o gestor municipal não pode gastar com a receita corrente líquida, que são os recursos municipais livres, mais do que 60% com o pessoal. Só que tem um limite prudencial de 54%. Nós já estamos em 51. O limite prudencial é o sinal amarelo. Chegou no 54, o prefeito tem que tomar medidas para reduzir esse índice, que é o comprometimento com trabalhadores terceirizados, trabalhadores, servidores próprios concursados, contratos, redas e também assessorias que entram nessa conta. É uma conta que o Tribunal de Contas faz e encontra esse valor. Aí como é que eu vou contratar, Juscelio? Mais equipes de saúde, mais postos de saúde, mais profissionais, se eu já estou com o limite prudencial ali, batendo, me avisando que eu estou próximo do limite. Só interrompendo, a tendência é esse limite prudencial aumentar, porque a gente vai ter uma queda de 20 milhões. Então... Não, perfeito você. Perfeita análise, é isso mesmo. Receita caiu porque salário não diminui. Isso. Então, o limite aumenta. A tendência é aumentar isso. O que é que nós vamos fazer? Primeira medida, Juscelio. Nós, aqui em público, para ficar gravado, Gomes, não vamos nomear nenhum subsecretário. Nenhum. Não terá nomeação, decreto de nomeação de subsecretário. Cada subsecretário custa por ano, por 4 anos, R$600 mil de salário em cargo. Cada subsecretário. Nós temos 9. 6 milhões de reais, praticamente, para pagar 9 pessoas. Criado pelo ex-prefeito para fazer acomodação política. No nosso governo não terá acomodação política. Muito menos dinheiro público para fazer acomodação política. Nós vamos, com isso, liberar o comprometimento da receita corrente líquida e vamos, Gomes, investir no fortalecimento das equipes, na realização de concursos e na priorização da saúde para adotar as medidas e os mecanismos que a população sinta a saúde chegar até ele. Isso é um compromisso número 1. A saúde, nós vamos fazer uma revolução na saúde de Alagoinhas. Vai ter que acontecer isso, porque saúde é vida. A saúde é algo tão importante num momento de pandemia como esse, e a saúde tem um elemento importante também, viu, Juscelio? É que a saúde é injusta com as mulheres. Porque, primeiro, a mulher é quem vai mais à saúde, procura mais cuidar da saúde do que o homem. Isso é indiscutível. E segundo, quem leva filho para médico é a mulher. É a mãe que leva. Verdade. A mãe vendo o filho sofrendo, porque não faz um atendimento, como eu já vi vários. Como não consegue fazer um exame. Como não consegue um medicamento. Quando não consegue um remédio. Isso é injusto com a 52% da população de Alagoinhas, que são as mulheres. Então, a saúde, Gomes, mais do que palavras soltas,
certo? É compromisso efetivo de garantir que a saúde de Alagoinhas funcione e vamos fortalecer o controle social. Porque o prefeito não é dono de todas as soluções. O Conselho de Saúde perdeu força em Alagoinhas. Nós temos que ter um Conselho de Saúde atuante. A sociedade precisa, inclusive, como disse anteriormente, Juscelio, proteger o SUS e cobrar o funcionamento do SUS. E isso se dá através do Conselho Municipal de Saúde. Precisamos estabelecer conselhos locais de saúde. O ideal, Juscelio, é que em cada posto de saúde você tenha um conselho de usuários e moradores do Mangalô, do Barreiro, do Riacho da Guia, de Boa União, para proteger e fazer com que aquele posto funcione. E aquilo que não estiver funcionando, cobrar da gestão para que funcione. Então, o diálogo social, a participação popular, o fortalecimento do controle social, entendemos que é vital para fazer com que a saúde funcione no nível que a população de Alagoinhas espera e deseja. E, para fechar, eu falei aqui de 9 cargos dos subsecretários. 9 sub. Quem criou mais cargo na história de Alagoinhas, comissionados, foi o ex-prefeito. Paulo César? Isso. Nós tínhamos até 2005, 2008, 210 cargos comissionados, se eu não estou enganado, incluindo o SAAI, incluindo as superintendências e autarquias. Em 2 mandatos, foram criados em Alagoinhas cerca de 100 cargos comissionados. 100! Além de uma nova faixa de remuneração, que eram 5 faixas, CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, ele criou o CC1A, uma faixa entre o CC1 e o CC2. Então, isso foi feito para acomodar politicamente, certo? E isso é o que assusta, porque era outro momento, outra economia, e vemos uma boiada magra aí querendo entrar para ocupar esse espaço. Esses cargos. Então, Rádio, vamos lá. Eu, até aqui, nós não combinamos nada. E Nada. Gomes tem subsidiado a mesa presente aqui da frente ao candidato, porque ele se deteve mesmo. Ele chega a dizer que leu uma vez, 2, 3, e você vê que pelo que ele joga de lá, de onde ele está para cá, é conhecimento. E ele chega a dizer que o que está no seu plano de governo, Alagoinhas será uma referência em saúde. Nós sabemos que hoje no Brasil existe uma referência em educação, que o povo está indo para o Ceará aprender lá como é que... Verdade, Sobral. Em Sobral, como é que faz a educação. Na Bahia eu conheço, não sei se é exemplos como Sobral e tal, mas me entusiasmo muito quando visito Mata de São João. 13 PSF encontrados em casas alugadas e tal. Você hoje tem 13 mini hospitais. O hospital praticamente público municipal, o Hospital de Mata de São João. E esse hospital você chega e quase que não tem atendimento, porque quase tudo é cuidado lá no PSF com a saúde básica funcionando. Hospital só mesmo você só vê chegar a emergência. Fizeram o anexo agora da maternidade com uma entrada para 6 apartamentos que eu conheço, Aliança. E quem quiser pode visitar, não tem diferença. 6 apartamentos no nível do Aliança. E ali é a entrada da parturiente. Não importa se o caso dela já está definido cesárea ou não, ela entra ali. E vai fazer uma série de exercícios, de piscina, de cama, para depois, se o caso mesmo não tiver jeito, já está coladinho o anexo, porque lá é anexo. Lá não é um anexo que o seu governador está fazendo em Alagoinha, não. Fazendo um chiqueiro, ocupando uma área nobre, que seria de fato uma obra para ampliar o bião, e ele faz um anexo, se um paciente precisar sair de lá, do que eles estão chamando de ampliação, tem que botar na maca para vir no passeio para entrar. Então, eu vejo que você, com a intenção, eu chego a dizer a você, viu, Rádio, que eu tenho certeza que os que passaram aqui não tiveram profundidade na saúde, como você fala. Você até passa uma tranquilidade para quem está ali ouvindo, porque você foca, você fala em ultrassom, e você está dizendo que vai fazer um ultrassom no problema da saúde de Alagoinhas para revelar como é que 100 milhões estão gastos e não está satisfazendo a população. Eu duvido muito que outro que passe aqui vá nos contemplar com o que você está dizendo, mas você nos assusta pela sua parceria. Primeiro, quando você cita o ex-prefeito do seu partido e que fala que foi ele quem fez 21 PSF. Eu pergunto, 8 anos
e ele deixa a área descoberta em Alagoinhas e você ainda coloca isso como 8 anos, ainda cria um sistema de saúde e deixa a Praça Kennedy descoberta até hoje. Então, o que assusta, Radiovaldo, porque o que você traçou aí agora é de entusiasmar, como me entusiasmou há 4 anos atrás, fez eu votar em você. Mas agora eu fico assustado pelo seu parceiro, pelo que já passou e pelo seu parceiro, governador do estado, que em Alagoinhas, meu irmão, chega a quase zero em investimento. O nosso Haroldo dizia aqui que essa região era completamente abandonada pelo governador, pelo governo do estado. Como é que você vai encaixar esse plano que Gomes se refere, de Alagoinhas ser uma referência e pela sua intenção, pelo que você fala, anima até a gente acreditar nisso, tratando a saúde de Alagoinhas como o ex-prefeito do PT passou e a parceria do governo do estado praticamente dando as costas à saúde em Alagoinhas por 8 anos. A saúde, você acaba de dizer, que é o ponto mais reclamado na cidade e o governador está vindo inaugurar em Alagoinhas ou implantar uma praça esportiva e tal. Não está tudo desconexo você nesse meio não, Rádio? Vamos lá, Juscelio. Eu queria que essa entrevista durasse umas 3 horas, viu? Vamos seguir, vai respondendo primeiro aí. Com o Juscelio, com você, com o Gomes. Assim, vocês gostam de... Rapaz, você está falando coisa séria. Não, eu tenho certeza que ninguém falou até aqui o que você está falando aí da saúde e eu tenho certeza que isso vai... Pelo seu preparo, eu acho que como vereador, pela intimidade que tem com a coisa pública em Alagoinhas, você entusiasma quando fala, mas eu tenho o receio à prática, porque... Mal acompanhado é difícil, meu irmão. Vamos lá. Não sei porque os outros fogem do debate, bicho. Um ambiente desse tão agradável. Mas o prefeito ontem disse aqui, ex-prefeito pode vir que Juscelio não morde. Não pode, bicho. Porra, aqui, rapaz, ambiente aqui. Não é a tranquilidade para quem está ouvindo. Se ele não fizer isso, eu vou cobrar. Não, quero... Interrompendo mesmo aí, fazer aquela de Jô Soares. Quando a gente... o prefeito, até Gomes falou isso de manhã, eu acho que ainda no Primeira Mão, quando ele se referia que o prefeito nunca participou de debate, e é verdade, porque existe uma estratégia, uma estratégia em marketing, que quando o cara está muito bom na pesquisa, está lá em cima, é melhor não ir para não sofrer desgaste. Mas só que não está acontecendo isso agora. Eu até noto que o ex-prefeito estava ouvindo ele agora de manhã, e parece também desequilibrado, não é o cara que falava quando era prefeito, não fala mais nada com nada, sofreu alguma coisa, algum trauma psicológico, e está desequilibrado, as coisas não fecham, não formam a frase. É possível. Então não justifica essa história de dizer que nunca compareceu, porque ele tinha vantagem, mas agora a vantagem só ele está vendo. Pois é, olha, a equipe de assessoria aí do ex-prefeito, a Juscelio é gente boa, não bate ninguém, Caio aqui tranquilíssimo, entendeu? Gomes está lá em casa também tranquilo. Então podem vir, pessoal. O debate aqui tá, tô gostando, sério. Não é brincadeira, não. Bem, Juscelio, vamos lá. Eu vejo que quando eu falei do ex-prefeito, até porque ontem na Unirb eu também falei um pouco sobre isso, até provocado por um outro candidato. Se for Deus permitir e a população de Alagoinhas naturalmente desejar e conseguir sair vitorioso do processo eleitoral, irei participar de todas as entrevistas que vocês me chamarem. Todas. Se possível, até diariamente. Não terei problema de dar entrevista ou de ser questionado, mesmo que Juscelio esteja cobrando, criticando, virei aqui com toda a tranquilidade, sem problema nenhum, certo? Agora, ao final dos 4 anos, quando eu fizer uma entrevista do balanço dos últimos 4, ganhando ou perdendo na eleição, se for candidato à reeleição, num cenário que eu estou aqui imaginando, certo? Eu irei chegar aqui, Juscelio, e dizer, teve coisas que nós acertamos, teve coisas que nós erramos, porque estarei sujeito a errar, mas assumi os erros que errei, certo? Adotei medidas para corrigir os erros que porventura cometi, e a equipe também, e também teve coisas que foi impossível de realizar, porque nenhum prefeito vai assumir em 4, em 8, se fosse 12 anos direto de governo, Caio, nós iremos resolver todos os problemas de Alagoinhas, porque nós temos problemas antigos acumulados ao longo de décadas. Nós temos problemas mais novos e temos problemas que vão surgir. O problema da gestão pública da nossa cidade é que nós tivemos ao longo aí desses 50 anos pelo menos,
60 anos, se a gente fizer um corte de 1950 para cá, 70 anos, é que coisas que eram para ser feitas não foram tratadas, por motivos diversos. Ou por incapacidade, ou por incompetência, ou por não querer tratar, ou por descaso, ou por falta de gestão, enfim. E as coisas foram se acumulando. Então, Juscelio, eu não terei condições de atender todas as demandas. E eu tenho dito isso para a população, viu? Eu tenho dito isso. Não está vendendo terreno no céu. Não vou vender terreno no céu. Nem Não, no inferno. Não, pior ainda. É muito pior. Que aí ninguém quer comprar. Então, nós não conseguiremos fazer. Agora, uma meta eu estou estabelecendo. Algumas metas nós estamos estabelecendo. Por entender o clamor da população na saúde, uma meta eu estabeleci. Nós vamos cortar na carne. Quando eu falo na carne política. Porque o político não gosta de cortar na carne política. Nenhum candidato que passou aqui seguramente falou de cargo comissionado. Eu falei aqui de 9 cargos, pessoal. 9 pessoas que levam do dinheiro público 6 milhões de reais. Com salário, legalmente. Eu não estou dizendo que é nada corrupção, não. Legal, limpo o dinheiro. 6 milhões de reais para 9 pessoas. Eu tenho que tomar uma decisão política em relação a isso. Quem está me acompanhando nesse processo eleitoral e está achando que vai encontrar, entre aspas, uma boca como subsecretário, esqueça. Não terá nomeação de subsecretário. Cadê o Valdo? Eu tomei, rapidinho, José, então estou tomando uma decisão para poupar recursos públicos. E nós vamos cortar mais ainda em outros cargos comissionados. Lhe digo, Juscelio, não acredito que a gente nomeie mais do que 220 cargos comissionados. São 310. Por que eu vou tomar essa decisão? Você está dando um número, isso aqui está gravado. Isso, não acredito. Olha o que eu disse. Tem 310. Não, estamos 310. Isso. Não acredito que a gente chegue a 220 nomeações. Sabe por quê? Porque eu tenho que ter responsabilidade com o povo que está lá fora. Porque eu estou vendo o que está acontecendo na saúde. Essa eu tô entrevista vendo que eu queria, viu? Eu estou vendo o que está acontecendo lá fora. Eu preciso, para fazer, eu preciso de dinheiro. O dinheiro é do povo. Eu não posso gastar dinheiro para fazer acomodação política. O ex-prefeito fez isso. Criou 100 cargos. 100. Mas deixa eu fazer meia culpa. Aí não. Só porque vá. Porque essa entrevista, viu? Essa entrevista. Veja bem, eu não acho que nunca falei isso. Essa invenção de sub foi minha. Ah, porra, nem sabia. Agora, foi minha. Agora, veja bem, o que é que eu pensei, confiando na responsabilidade desse indivíduo, do ex-prefeito. Existia uma pessoa na Secretaria de Serviço Público, eu vou falar, o vereador Luciano Almeida. Esse cara se empenhava de um jeito para cuidar da cidade, que como é que a gente melhora isso aí? Cheguei à conclusão, eu e Renato Almeida, chegamos, que o melhor era criar uma subsecretaria, como fizemos com a Ascom. Era uma assessoria de comunicação. Nesse mesmo momento discutimos criar a Secretaria de Comunicação. Moral da história, foi criado o cargo de subsecretário para atender a Secretaria de Serviço Público. Só que aí fizeram isso, Rádio, que você, até hoje, agora aí me tranquiliza dizendo que só são 9. Como tem 17 secretários, se não me engano, eu achei que estava completo. Porque cada subsecretário que nem vai lá, há pouco tempo a gente tinha um secretário de Desenvolvimento e Serviço Público que não aparecia, não entrava lá na secretaria. Então, eu tenho que assumir isso aí, porque foi uma desgraceira que eu sabia que você mas foi o mentor intelectual. Mas só com esse objetivo, de nomear um subsecretário, porque também chegamos à conclusão que diminuiria a folha, porque o diretor, depois que botava hora extra, não sei o que o sub não tem, podia ganhar até mais. Então, buscamos outra forma dele poder nomear um assessor e tal, e criamos uma mini estrutura, se não me engano foi assim, para um sub, e aí deu isso aí. Quantos milhões hoje é de sub? 6 milhões. Então, velho, você não vai ter tempo para uma reforma administrativa, porque 15 de novembro é a eleição, você tem 45 dias para o fim do ano, e o que for... eu vou fazer não nomear. Decreto, baixa decreto. Não nomeio, não vou nomear. Aí, José, por que eu estou falando isso? Porque os recursos poupados, nós queremos fazer realizações, mas não faremos todas as realizações que a gente quer. Mas, para a saúde, pode deixar gravado, nós vamos melhorar a saúde, dê o que der. Vai ter que melhorar. A saúde vai ser tratada
na pasta da Secretaria de Saúde e no gabinete do prefeito. De tão importante que a saúde vai ser. Nós vamos avaliar diariamente os índices, os indicadores, os números, porque a saúde de Alagoinhas vai virar referência, pelo menos da Bahia, como você citou o caso aqui de Mata de São João. Por que Mata pode fazer e Alagoinhas não pode? Um orçamento bem pequeno em relação a Alagoinhas. Então nós vamos tornar a saúde uma referência. Agora, Juscelio, nós temos parceria com o governo do Estado. Claro, eu tenho divergência em relação às suas colocações, respeito, naturalmente, seu ponto de vista, mas eu entendo que tanto o governador Jacques Wagner quanto o governador Rui Costa fizeram realizações em Alagoinhas, realizações importantes, inclusive realizações que foram apropriadas indevidamente pelo ex-prefeito. Afirmar, ou esse mito que tem na cidade, de que foi o ex-prefeito que trouxe a Itaipava, que trouxe a GUB, que trouxe a Latapac, que trouxe essas empresas, é no mínimo insano. Quem garante investimento de indústrias que tem como principal imposto o ICMS é o governo do Estado. O governo do Estado é que diz, meu amigo, você quer quanto de isenção? Se eu quero, doutor, governador, quero colocar minha fábrica aqui no seu estado. Ótimo. Quanto é que o investimento, não sei o que, isso, aquilo, outro, beleza. Lhe dou 90% de isenção de ICMS. 10 anos de isenção. Você só vai me pagar 10% do que teria que me pagar. Agora tem um detalhe, vamos aqui definir algumas questões. Eu quero que você coloque sua fábrica aqui. Sua fábrica tem que ser aqui. Mas, doutor, eu queria botar em Camaçari. Não, eu quero aqui. Se você botar aqui, eu dou 90% de isenção de ICMS. Pronto. O empresário não pensa duas vezes. A capacidade do município de trazer uma indústria é próxima de zero. Concordo. Próxima de zero. Vai dar o ISS na construção. Falei isso aqui ontem. O ISS na construção, 5%, certo? Tal, uma bobagem. Mas o que o empresário industrial pensa é nos 90% de isenção do ICMS por 10 anos. Isso. Então, quem trouxe a Itaipava para Alagoinhas não foi o ex-prefeito, foi o governador do estado. Quem definiu que a Imperial vai ficar em Alagoinhas foi o governador do estado. Até porque Alagoinhas tem água boa, claro que tem, mas não tem Alagoinhas, só tem água boa em Alagoinhas. Tem água boa em outras localidades, como Camaçari, inclusive. Rádio, para você ser honesto nessa afirmação, diga que o investimento está em Alagoinhas pelo governo do estado, pela facilidade de retirar impostos. Claro. Agora, a história de que o governo diz vai para Alagoinhas, isso não é verdade. Se você falar com o seu Walter Faria, você vai ouvir ele dizer, hoje é difícil, porque ele se encontra numa situação complicada. Mas, um momentinho só vou revelar isso. Eu só vou falar, pra gente não fugir muito do assunto, que a gente tá indo na saúde. E aí, verdade, estamos na saúde. E a gente tem um tema específico pra isso, desenvolvimento econômico. Não, você tem toda a razão. O mediador Walter Gomes. A conversa tá tão boa que a gente tá cruzando os assuntos. Mas beleza. Mas sobre saúde, vamos sair de saúde, só pra fechar de saúde. Ótimo isso aí. Só pra fechar de saúde. Conclua pra eu chamar o quero dizer intervalo. o seguinte, pra fechar a saúde, Sim. A saúde, nós vamos ter parceria com o governo do estado. E outra coisa, a atenção primária, que é o PSF, você que está me ouvindo, o Bião só vai funcionar. Nós vamos triplicar o tamanho do Bião. Quadruplicar. Mas que a área tá botando um poleiro de galinha encostado. Nós vamos botar ali 10 andares para cima, Juscelio. 10 para baixo. Peraí. Não vai melhorar se a atenção primária não funcionar. A atenção primária precisa funcionar em Alagoinhas. E no nosso governo vai funcionar. E por último, Gomes, ainda pegando um pouco da ponta aí que você cobrou de alguma proposta concreta, nós vamos pensar, porque aí precisa emergir para dentro, Gomes. Mas seguramente nós colocaremos postos de saúde, não todos, a partir de um estudo que façamos no governo para funcionar dia de sábado. Eu já tinha feito essa proposta quando era vereador para o secretário de saúde, Reginaldo Paiva. Reginaldo concordou. Isso implica aumento de gasto. Mas isso dá uma melhoria no atendimento gigante. Diferente do ex-prefeito que está dizendo que vai botar posto de saúde para funcionar de noite, 24 horas, sábado e domingo. Eu não sei onde é que ele vai tirar dinheiro para isso. Porque ele não falou de onde é que vem o recurso. Eu estou dizendo que vou fazer. E nós iremos fazer com que os postos de saúde funcionem sábado, quando o trabalhador estiver folgando, quem não trabalha no sábado, levar sua família no médico, o médico atender, principalmente nos bairros maiores, como Barreira e Santa Terezinha, e seguramente a saúde irá funcionar melhor. Bom, 8 horas e 9 minutos, vamos fazer um breve